tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Tainá Souza e hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês de como eu conheci o meu marido gringo, tá, gente? É uma história um pouquinho longa, mas acho que vocês vão gostar. Pra quem não sabe como foi que eu conheci meu marido, eu vou estar explicando aqui nesse vídeo, tá? E a nossa história começou... eu estava aqui em Salvador, vindo a passeio para se despedir de minha mãe. Eu morava no interior de Jacobina e eu vinha se despedir de minha mãe aqui em Salvador porque eu ia morar em São Paulo, tá? Eu passei 2 anos no interior e estava vindo para se despedir de minha mãe para morar mais meu irmão em São Paulo. E aí nessa minha mãe me convenceu a ficar, eu acabei ficando, comecei a estudar, a trabalhar, que eu já era muito independente, tá? E nessas idas e vindas do trabalho para a escola, eu acabei se batendo com meu marido na rua, tá? E aí a gente começou a trocar olhares, um olhando pro outro, tal. Eu não decidi investir muito nele, pelo fato de que eu acho ele muito bonito. Muita gente não acha, mas eu acho meu marido lindo. E eu olhei pra ele e falei, não, tem uma coisa de errada com esse cara é casado. Não quero me envolver com problemas, então não vou dar bola. E nessa, todos os dias que eu passava para ir pro trabalho às 7 da manhã, eu saía um pouquinho mais cedo de casa com meu padrasto de moto. Ele tava na porta me esperando. Do trabalho eu ia para a escola, então eu retornava da escola às 6 horas da noite. Ele tava na porta da casa dele me esperando e eu passava, ele me olhava, eu olhava para ele. E batia aquela química assim, só que dava aquele medo de conversar, se aproximar, de saber, sabe, sobre a vida dele, se ele era casado, se não era, tal. Rolou uma química, tá, porque eu gosto de homem tatuado, homem branquinho, olho claro. Rolou aquela química, tá? E nesse vai e vem, eu acabei conhecendo a cunhada dele. Não sabia que era a cunhada dele, porque nessa época eu curtia rock. Ela era roqueira também na época. E ela acabou me chamando na rua, tipo, oi, fulana, posso te conhecer? Aí eu, pode. Eu tava toda vestida de roqueira. A gente se apresentou uma pra outra, daí rolou aquela amizade de ela ir pra minha casa, ir pra casa dela. Foi Deus na minha vida, né? Com essa história de relacionamento, acho que foi Deus que escreveu tudo que tinha pra acontecer. E nessa eu fui pra casa dessa minha amiga, que eu fiquei amiga na rua. Já conhecia meu marido de ver na rua, mas nunca tinha tido a proximidade com ele. Então fiquei amiga da cunhada dele sem saber, conheci o filho dele sem saber, conheci a ex-mulher dele, conheci a ex-sogra, o ex-sogro, conheci a família inteira, tá? E andava com ela, tal. Aí ele me seguia na rua pra pedir meu número, não dava ousadia, queria, mas não dava. Ele me seguia até o trabalho, ele me esperava na porta da minha casa, que nessa época eu já tinha saído da casa de minha mãe pra morar sozinha com meu irmão. Meu irmão veio de São Paulo pra cá, pra Salvador, pra morar comigo. A gente dividia aluguel. E ele ficava me seguindo, descobriu minha casa, ficava pedindo meu número. Até que um dia chuvoso, eu peguei e tava chovendo muito. Ele tava em um lugar escampando da chuva e eu entrei nesse local que ele tava. E foi aí onde começou tudo. Ele pediu meu número e eu entrei nessa construção onde ele tava também sem saber. Então eu acho que foi de Deus, sabe? E ele já tinha falado pros amigos dele que ia namorar comigo, que ia casar comigo, que ia ser a mulher dele, que eu ia fazer planos sem mesmo a gente estar junto, gente. Entendeu? E aí eu entrei nesse local, a gente conversou, a gente trocou. Ele me deu o número dele, eu não quis dar meu número pra ele. Ele me deu o número dele, eu fiquei de ligar pra ele ou de mandar mensagem. E nessa, quando eu cheguei no trabalho, eu fiquei muito feliz, sabe? Quando a gente vê o passarinho, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, achando que ia privado. Não foi a mensagem privada. Então ele descobriu meu número, a gente começou a falar besteira, marcou encontro, tal. Nessa época eu tava ficando com outra pessoa, só que nada sério.
que eu não queria no momento nada sério, não queria me apaixonar de novo. E eu falei pra ele que, tipo, a gente poderia estar ficando, mas que eu não gostava, tipo, falar logo pra ele, Zé, que eu te amo, entendeu? Eu conversei com ele e falei que eu sentia uma coisa por ele, mas que eu não podia falar agora o que era que eu sentia. Mas eu sentia uma coisa forte por ele, e tudo que foi acontecendo foi do querer de Deus, entendeu? Eu penso assim, porque parece que foi tudo planejado, né? Mas não foi, foi tudo acontecendo naturalmente, tá? E aí nessa, a ex-cunhada dele chegou um dia lá em casa, viu a sandália dele na porta e me perguntou se eu tava ficando com ele. Eu falei que não, que ele era meu amigo e tal. E depois daí ela se afastou de mim, com medo dos pais dela ficar achando que foi ela que colocou, tipo, ele na minha fita, sabe? Quando é ex-cunhado, que tem uma amiga, essas coisas assim. Mas não foi nada disso, porque quando as coisas realmente tem que acontecer, elas simplesmente acontecem. Eu penso dessa forma, entendeu? Aí ela se afastou de mim. Eu, desde a primeira vez que eu vi a ex-mulher dele, não foi com a cara dela, nem ela com a minha. Mas também não sabia, tá? Que era a ex-mulher dele. Mas as coisas foi, como eu falei, foi acontecendo. Minha mãe conheceu ele, minha mãe gostou dele logo de início. E ele é português, tá? Na época que eu conheci ele, eu ia fazer, se eu não me engano, 16 anos. Eu tinha 15, ia fazer 16, mas saí de casa nova, desde os 13 anos de idade. Já comecei a querer fazer as coisas por mim mesmo, sem depender de minha mãe. Então minha mãe não ligava muito para as decisões que eu tomava, porque eu sempre queria agir sozinha, não queria depender do conselho dela, tal. Então ela não ligou muito, ela já morava com meu irmão, ela aceitou de boa, tá? Ele é de Portugal, da ilha dos Açores, ele é açoriano, tá? O nome dele é bem estranho, o nome dele é Amilcar, mas tem que enrolar a língua pra falar Amilcar, tá? Ele tinha 20 e pouquinhos anos, acho que 22 para 23 anos, quando a gente se conheceu, tá? E daí, a gente, depois disso que trocou o número, foi tudo muito rápido. Ele foi me visitar na minha casa, onde eu morava com meu irmão. A gente conversou lá, ficou, e no outro dia a gente já tava morando junto. Ele não tinha quase nada, então ele já se mudou pra minha casa, a gente ficamos morando lá. Aí depois meu irmão ficou com ciúme, não aceitou nosso relacionamento. Eu saí de casa, fui morar mais ele, só eu e ele, porque nessa época eu morava mais meu irmão. A gente alugamos uma casa, fomos morar nós dois juntos lá em Lauro de Freitas. E nessa a gente morou junto, tá morando junto até hoje. Vai fazer 8 anos agora esse ano em maio. Faz 8 anos que estamos juntos, em um relacionamento muito bom. Amizade, companheirismo, confiança, que é o mais importante. Já passamos por muitas situações, já terminamos, já voltamos, mas nós se amamos, estamos juntos novamente, um ajudando o outro, o que pode. Ele sempre me apoia nas minhas decisões, nas minhas coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu apoio ele também, ele me pergunta o que eu acho para fazer algumas coisas. E é isso, entendeu? Eu era uma criança quando eu era pequena, que eu tinha uma agendinha. Eu não tenho agora aqui pra mostrar, porque tá na outra casa onde eu morava. Eu tinha um diáriozinho pequenininho, onde quando eu era pequena, eu tinha uns 8 a 9 anos, eu tinha essa agendinha e eu escrevia lá que eu queria me casar com um gringo dos olhos. Eu não falava qual tipo de gringo, mas eu falava que eu queria me casar com um gringo, que eu queria que ele fosse branco, que ele tivesse os olhos ou verdes ou azuis. Eu nunca falei assim que eu queria morar fora do país, mas hoje em dia eu tenho essa vontade, tá? De morar nos Estados Unidos, morro de vontade. A vida lá é totalmente diferente daqui, as coisas, maquiagens muito barata, morro de vontade de ir para os Estados Unidos. Uma hora dessa eu vou lá conhecer, tá? E falando sobre eu e meu marido ainda, né? Hoje eu tenho 23 anos,
Ele tem 31 anos, tá? Ele, assim, quando eu conheci ele, como eu falei, ele já tinha um filho. Hoje em dia, nós temos uma criança que nós somos os responsáveis. Nós criamos, tá? Eu como mãe, ele como pai, ele faz tudo que eu peço, tudo que a criança quer também, não deixa faltar nada, ele é muito esforçado, é uma pessoa que tem também muitos sonhos, igual a mim, batalhadora, já trabalhou de várias coisas, nunca fica parado, é tudo que eu pedi a Deus, meu marido, tudo e mais um pouco. E é isso, acho que é isso, eu não precisei procurar, como muitas pessoas procuram, marido gringo, blá 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 blá. Eu não precisei procurar muito. Deus me enviou ele na rua pra mim. E é isso, gente. Essa a minha história com meu gringo, meu marido lindo. Hoje em dia ele não fala mais português, tá? De Portugal, porque ele tem 12 anos aqui no Brasil. Ele não fala mais português de Portugal. Ele fala português como a gente, mas quando alguém da família dele tenta a comunicação com ele, ele dá aquela embolada na língua. Bem diferente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da nossa história, que vamos fazer 8 aninhos juntos agora em maio. Nós temos uma casa de massagem, uma boate juntos, onde um apoia o outro. Se vocês quiserem, eu posso estar contando um pouquinho mais sobre isso